vezes antes do galo. Tomé. Opção C, Pedro. Opção D, Felipe. A resposta correta é a opção C, Pedro. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Quem diria? Rite, a jovem a caminho dos 25 anos. Já voltamos com o nosso programa e a gente segue falando sobre negligência emocional na infância e seus efeitos até a fase adulta. Quem está aqui com a gente comentando esse assunto é a doutora Thelma Abraão, neurocientista, especialista em desenvolvimento infantil. Mais uma vez, bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora, já falamos, já passeamos por esse tema, né? Mas eu queria voltar lá para o início, né? Porque você costuma dizer que a negligência emocional começa quando a criança ainda é um bebezinho. Muitas vezes com aquela frase, deixa chorando no berço, não é isso? Exatamente, muito bem falado. Essa é uma crença popular muito forte na nossa sociedade aqui no Brasil, que é não pega o bebê no colo quando ele estiver chorando, porque senão ele vai ficar mimado, ele vai ficar mal acostumado. Mas pensa só, nós nascemos totalmente dependentes do nosso pai e da nossa mãe para a gente sobreviver. As 8 bilhões de pessoas na Terra nasceram sem andar e sem falar. Você conhece alguém que nasceu andando? Lógico que não, né? Não existe. Então, isso é uma regra da nossa biologia. E o que isso significa? Significa que o nosso cérebro nasce muito imaturo. Nós somos a espécie de mamífero que o cérebro demora mais tempo para amadurecer. Então, nós somos 100% dependentes da nossa mãe quando a gente nasce. Se alguém não vier nos amamentar, a gente morre, né? Se alguém não vier nos pegar no colo para dar o aconchego que a gente precisa ou trocar a nossa fralda, não vamos conseguir sobreviver. Então, imagina só, você acabou de nascer, ficou 9 meses dentro de um útero e aí te colocam num berço e quando você chora, que é a única forma de comunicação possível para um bebê e que justamente para avisar, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso ser tocado, eu preciso ser trocada, eu preciso ser alimentada, né? Ou eu estou com medo, com sono. O cuidador primário, que é esse adulto, esse pai, essa mãe, essa avó, o adulto responsável por cuidar dessa vida, quando ele não é responsivo a essa necessidade física e emocional desse bebê, o cérebro da criança entra em estado de alerta e de sobrevivência, porque o cérebro entende o quê? Opa, risco de vida, ameaça a minha sobrevivência. Porque já que no meu DNA eu tenho programado que esse adulto vai cuidar de mim e eu estou chorando e ele não vem, algo está muito errado aqui. Então, o fato do adulto não atender a essa necessidade biológica do bebê faz com que o cérebro dele comece a produzir grandes quantidades de hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, o que é profundamente negativo para o neurodesenvolvimento lá já no início da vida. Porque a gente precisa de segurança emocional, de segurança física, para que o cérebro possa fazer todo o seu desenvolvimento com todo o seu potencial. Então, quando os pais falam, não dá colo, deixa chorando para não ficar mimado, você está indo totalmente contra a nossa biologia e está, na verdade, gerando um estresse totalmente desnecessário nesse bebê. Não é isso que vai deixar um bebê mimado de jeito nenhum, isso vai deixar ele seguro. O bebê vai ficar mimado muito mais tarde, né, quando ele já estiver maior e você não conseguir falar um não, né, para o que é importante, um não para o que realmente é não, porque está com medo dele ficar triste, com medo dele chorar. Isso é uma outra história muito diferente de ter as nossas necessidades atendidas quando bebês. E se você não atende essas necessidades, isso é negligência. Primeiro, isso é negligência física, porque o bebê está lá, às vezes, com uma fralda molhada, está com frio, às vezes ele está com fome, não está sendo nutrido como deveria. E a necessidade emocional, porque ele está simplesmente sendo abandonado no berço. É assim que ele
identifica. E aí muitas vezes falam, deixa chorando, daqui 3 dias ele vai chorar, 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 e depois ele para de chorar. Mas não é porque ele se acostumou, não é porque está tudo bem, é porque ele desiste. Ele entende que não adianta chorar, ninguém vai vir. E muitos estudos científicos já demonstraram o impacto disso no cérebro. E existe uma teoria também que fala que o nome causado, né, por essa falta de abandono, esse abandono causado por essa falta de afeto, responsividade dos pais, se chama desamparo aprendido. E o desamparo aprendido impacta a vida adulta. Muitos adultos têm aquela coisa de não adianta chorar, não adianta pedir, eu não vou pedir ajuda, ninguém vem. Aquele sentimento total de abandono, de solidão, de não posso contar com ninguém, né? Muitas vezes vem desse início de vida aí, por não ser visto, por não ser acolhido, por não ser atendido nas suas necessidades emocionais. Inclusive, eu vi nas suas redes sociais, Thelma, um teste que mostra aí esses perfis que refletem os traumas de infância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Na verdade, nós temos o nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema que responde, mantém a nossa sobrevivência, né? A gente pode, por exemplo, conforme você vai crescendo, aquela criança que vai brigar, ela é mais agressiva, né? Na hora que o pai ou a mãe deixa ela com medo ou põe um limite, essa criança pode reagir de forma mais agressiva, que é o perfil luta. Existe também aquele perfil fuga, aquela criança que vai sair batendo porta, vai para o quarto dela, sai correndo e gritando. Existe a outra que vai congelar, né? Diante do medo, ela paralisa, fica muda, não consegue se mexer. Isso são respostas do nosso sistema nervoso. E existe ainda a submissão, né? Que é aquela pessoa que vai ficar boazinha, vai sempre falar assim para o outro, vai concordar com tudo. E esses padrões de resposta ao estresse, de resposta ao trauma desde a infância, eles se estendem para a vida adulta. Então, por exemplo, vai ter gente que tem muita dificuldade de colocar limite no outro. Acaba falando sim até quando quer falar não, né? Acaba se desrespeitando, passando por cima das suas próprias necessidades para garantir que o outro goste dela. Para garantir que o outro não vá rejeitá-la. Isso também é um padrão, né, que a gente chama de submissão, que foi aprendido lá na infância. Então, por que é tão importante a gente olhar para a infância? Não para a gente ficar preso lá com sentimentos de coitado de mim, meu Deus, agora eu sou assim por causa da minha infância. Não. É para você entender o que aconteceu com você, poder tomar consciência dos seus padrões e mudar aquilo que está atrapalhando você de ter sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, de desenvolver a sua autoestima, o seu autoamor, né? E a gente tomar responsabilidade pelo que é nosso. Porque como crianças nós fomos vítimas, né, Clara? Mas como adultos nós somos responsáveis por mudar os nossos padrões, por quebrar ciclos de dor, por aprender a fazer diferente e poder fazer com que uma família emocionalmente saudável venha de nós, mesmo que a gente não tenha vindo de uma. Exatamente. Sempre alguma questão da nossa vida adulta está relacionada a um trauma de infância? A gente não pode falar que sempre, 99% né? das vezes. Grande parte das vezes está ligado às experiências adversas da infância. Porque a experiência adversa pode ser bullying, pode ser uma pessoa que veio de uma pobreza extrema, racismo, uma mãe que tinha alguma doença mental, depressão, algum problema desse tipo que impactou profundamente a sua vida. Não necessariamente causou um trauma, mas foram episódios com potenciais traumáticos e que sim, está impactando a forma como o seu sistema nervoso funciona, a forma com que você se relaciona com você e com o outro, a forma com que você olha para si e para o mundo, o seu comportamento e até a forma como você se sente